Primeira coisa, o que é semelhança de triângulos, né? Nós vamos começar pela semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos nada mais é do que quando você tem dois triângulos e esses dois triângulos eles vão ter os mesmos ângulos. Então, imagina que você vai numa máquina de Xerox e você pede para o cara dobrar o tamanho do desenho que você tem na folha. Então você tem lá uma folha, um triângulo desenhado. Se você mandar dobrar o tamanho desse triângulo na máquina de Xerox, dobrar o tamanho, né, aumentar o tamanho do desenho, você vai ter um triângulo novo. Agora, se eu te perguntar os ângulos desse novo triângulo, imagina que os ângulos desse primeiro é 30, 60 e 90, ou então 30, 60 e... Não, três ângulos quaisquer, né? Na hora que você dobrar o tamanho do triângulo, esses ângulos vão dobrar de tamanho também? Não, a resposta é não. Por quê? Imagina, se os ângulos fossem... Vamos pegar um triângulo retângulo aqui só para a gente ver só para um ângulo 90, 30 e 60 graus. Uai, Edi, se eu dobrar o tamanho do triângulo, vai dobrar o ângulo? Imagina, se você vai dobrar o de 90 iria para 180. Só ele já seria a soma de todos os ângulos internos de um triângulo. Que você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, não. Se você dobrar o tamanho dos lados, o tamanho do triângulo, você vai dobrar apenas o tamanho dos lados, você não vai dobrar o tamanho dos ângulos. Então, os ângulos vão permanecer os mesmos. Então, é isso. Você tem uma razão de proporcionalidade aqui de duas vezes. Então, por exemplo, se esse lado aqui mede x, esse aqui vai ser 2x. Se esse aqui mede y, esse aqui vai ser 2y. E se esse aqui vale z, esse aqui vai ser 2z. Isso que é semelhança de triângulo. Nada mais do que você fazer uma proporção entre os lados do triângulo. Então, como é que a gente faz essa proporção? É bem simples e você vai aprender agora. Ó. Eu tenho esse triângulo aqui, em que o ângulo aqui é umzinho, sei lá, tipo, imagina que isso aqui fosse 120 graus. E esse aqui é igual a ele, ó, 120 graus também. Eu tenho esse com dois tracinhos. Deixa eu botar aqui o pointer aqui para ficar mais fácil de mostrar. Eu tenho esse aqui com um tracinho, tenho esse aqui com um tracinho. Então, esse ângulo é igual a esse. Eu tenho esse aqui de dois tracinhos, que é igual a esse aqui. E esse aqui de três tracinhos é igual a esse aqui. Então, você vai fazer o seguinte. A proporção é igualdade de frações, tá? Então, você vai fazer aqui, ó, oposto ao ângulo de um tracinho. É 28 aqui nesse triângulo. Aí você vai para o outro triângulo, oposto de um tracinho no outro triângulo, é o y. É igual a... Aí você vai para outro ângulo. Outro ângulo. Vou pegar o de dois tracinhos agora. Você volta no primeiro triângulo que você usou. Dois tracinhos. Quem é o lado que está oposto ao de dois tracinhos? É o 20. Vai para o outro triângulo. Dois tracinhos aqui. Quem está oposto aqui ao de dois tracinhos é o 10. Então, o 20, a gente fala que o 28 está para y, assim como o 20 está para 10. Você tem o terceiro lado do triângulo, né? Que é esse lado aqui, esse lado que está oposto ao três tracinhos, que aqui no primeiro triângulo foi o x, e aqui no outro triângulo foi o 8. Então, você tem que essa fração é igual a essa, que é igual a essa. E aí, você vai pegar duas frações. De preferência, uma que tenha letra e uma que tenha só número. Vou pegar, por exemplo, essas duas. Ó. 28 sobre y é igual a 20 sobre 10. Inclusive, eu já vou até cortar esse zero com esse zero. Então, eu tenho que 28 sobre y é igual a 2 sobre 1. Isso aqui é uma proporção. Como é que a gente faz proporção? Multiplica cruzado. Então, o 28 multiplica 1 e o 2 multiplica o y. Então, fica 2y. Então, o 28 sobre 2 é igual ao y. 2 passou dividindo. O y deu 14. Então, a gente já achou o y. Agora, eu quero achar o x. Né? O x está nessa fração aqui. Então, eu vou usar ela com a do 20 sobre 10. Então, aqui, 20 sobre 10 é igual a x sobre 8. A gente pode até cortar os dois zeros aqui e multiplica cruzado. Então, 8 vezes 2,
que é 16, é igual a x vezes 1. Já achamos que o x vale 16. Então, isso é semelhança de triângulo. Se você vê que dois triângulos têm os mesmos ângulos, então você sabe que você vai utilizar a semelhança de triângulo. O lado oposto a um ângulo de um é igual ao lado oposto desse ângulo correspondente no outro. Inclusive, a gente chama, por exemplo, aqui o 28, que é o oposto a um tracinho desse triângulo aqui, é homólogo, a gente chama de homólogo ao oposto ao de um tracinho do outro triângulo. Então, o y é homólogo ao 28, o x, que é o oposto a três tracinhos, é homólogo ao 8, e o 20 é homólogo ao 10. Tá? Então, são os lados que são assim proporcionais, né? E a gente pode perceber aqui que a proporção foi de quanto, né? Aqui era 20, aqui foi 10. Então, esse triângulo aqui é 20, o proporcional a ele ali é o quanto? É 10. Então, esse triângulo foi o dobro desse. Tanto que aqui o oposto aqui é o 20, a um tracinho aqui é 28, oposto a um tracinho que é o y, deu metade, 14. Então, esse triângulo aqui era metade dos lados desse primeiro. Às vezes a gente não consegue ver exatamente qual foi o valor de multiplicação, né, aqui de um para o outro. Às vezes o valor é 3 sobre 5, aí fica mais difícil. Aqui mas dava para ver facilmente, né? Aqui é 20, aqui deu 10. Então, esse daqui é metade desse aqui. Então, aqui, oposto ao 3 é x, oposto ao 3 aqui foi 8. Então, o x é o dobro, né? O x deu 16. Opa, 16 está aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer mais e agora eu vou mostrar para você como costumam aparecer nas provas os exercícios de semelhança de triângulo. Esse caso é um caso muito comum na prova de semelhança de triângulos. Ele dá um triângulo e no triângulo aqui ele passa uma reta paralela a um dos lados do triângulo. Então, ó, DE é paralela a BC, é um dos casos mais comuns de semelhança de triângulo. Quando você faz isso, essa reta é paralela a essa. E isso aqui é uma transversal. Então, acaba que esse ângulo é igual a esse. Do mesmo jeito, essa aqui é paralela a essa e essa aqui é transversal. Então, esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos, tanto ao triângulo ADE, vou desenhar os dois triângulos novamente. O ADE, esse ADE aqui é 3 tracinhos, aqui é 2 e aqui é 1. E aqui vale 8, aqui vale 6. Então, esse é o primeiro triângulo. O outro triângulo é o triângulo grandão. O outro triângulo grandão, aqui vale 3 tracinhos, triângulo A, B, C. Aqui vale 2 tracinhos e aqui vale 1 tracinho. No triângulo grandão, aqui vale x, a base aqui vale x, e esse lado AB, o AB, ele vai valer isso aqui tudo, que é o 6 mais o 3, que dá 9. Então, agora eu tenho os dois triângulos. Olha, aqui eu não sei, eu vou chamar de... Aqui eu vou chamar de y, aqui eu vou chamar de z. Vamos lá, vamos para a semelhança. Ó, oposto a um tracinho aqui é o 6. Oposto a um tracinho aqui é o 9. Oposto a dois tracinhos aqui é o y. Oposto a dois tracinhos aqui é o z. Agora eu vou oposto a 3 tracinhos, vai ser o 8. E oposto a 3 tracinhos aqui vai ser o x. Bom, repara que eu só quero o x aqui nesse exercício. Eu não quero saber o y e o z. Eu coloquei o y e o z aqui só para complementar. Mas como se eu quero só o x, eu vou fazer essa fração aqui, essa proporção aqui. 6 está para 9, assim como 8 está para x. Então, multiplicando cruzado, fica que 6x é igual a 8 vezes 9, que é 72. O x vai ser 72 dividido por 6. O x vai dar 12. Essa era a resposta deste exercício. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com esse aqui agora. Vamos fazer primeiro a identificação dos ângulos. Letra B aqui, segundo aqui. Esse ângulo, aqui ó, essas duas são as paralelas, né? Então, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo é comum aos dois. Então, eu tenho o triângulo ABC. O ABC
A, B, C. Aqui vale 3 tracinhos, aqui vale 2 tracinhos e aqui é um tracinho. Bom, no triângulo ABC, repare que isso aqui é o lado AB. Repare que tudo vale x. E esse pedacinho aqui só vale 10. Esse pedacinho aqui, ó, vale 10. Só daqui até aqui. Só isso aqui. Então, esse pedacinho aqui, do A até o B, é o todo, que é o x, menos o 10, que é esse pedacinho aqui. E de não entendi. Então, vamos lá. Ó, o todo, que é daqui do D até o A, vale x. Se aqui já tem 10, do D até o B já tem 10, o que falta aqui do B até o A é o todo menos esse pedacinho aqui que falta. Por exemplo, se o x aqui fosse 18, aqui é 10, faltaria 8. Então, esse pedacinho do B para o A seria o 18, que é o total, menos o 10 aqui. Beleza. Aqui o BC vale 27. E aqui o AC não tem nada, então nem vou colocar aqui não. E o triângulo EDA? Vamos ver o EDA. O EDA. Vamos lá. Aqui vale 3 tracinhos, que é o A. Aqui no D é 2 tracinhos. E aqui é um tracinho. Tá? Um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos está representando, digamos assim, o valor do ângulo, né? Então, aqui vale 36. E para o triângulo EDA, do D até o A vale x. Então, eu vou fazer a proporção aqui agora. Oposto a um tracinho aqui é o x menos 10. Oposto a um tracinho aqui vale x. Alguém, tá? Calma aí que eu já vou falar sobre o outro lado aqui. Aqui eu tenho o oposto ao 3 tracinhos, que vale 27. E o oposto ao 3 tracinhos aqui vale 36. Então, multiplicando cruzado, vai ficar 36, que multiplica o x menos 10 é igual a 27x. Então, ficou 36x menos 360 igual a 27x. Jogou 27x para lá, vai ficar 36 menos 27, vai dar 9x, e o 360 vem para cá. Então, o x vai ser 360 dividido por 9, o x vai dar 40. Então, o x valia 40 nessa aqui, fazendo a proporção. Beleza? Então, esse é o segundo caso de semelhança de triângulo. Vamos lá. Terceiro caso comum de semelhança de triângulo. Eles dão esse exercício aqui, ó. Esse ângulo e esse são opostos pelo vértice. Tá? Já de cara, vendo esse desenho, antes mesmo de ler, eu já sei que esse ângulo é igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice. AB, isso aqui, ó, é paralelo ao DE, que é isso aqui, o ED. Então, se elas são paralelas, essa aqui é a transversal. Então, esse ângulo aqui é igual a esse aqui por conta das paralelas cortadas por transversais. Então, eu já sei que esse ângulo aqui no A é igual a esse ângulo aqui no E. E, por consequência, se você tiver um triângulo, dois triângulos, e dois ângulos forem iguais, o terceiro já vai ser igual também, que sobra para esse aqui. Mas também por paralelas cortadas por uma transversal, você conseguiria ver isso. Ah, Edi, também dá para ver que os dois é 90. Ninguém falou para você que é 90, hein? Cuidado com isso. Ah, Edi, mas está parecendo. Parecendo não é. Né? Parecido não é igual. Então, cuidado. Ele falou que o DE vale 4. Aqui vale 4. O CD vale 2. CD vale 2. Aqui vale 2. Daqui até aqui. O BC vale 6. Cadê o BC? O BC está aqui. Calcule a B. Ou seja, ele quer isso aqui. Repara, o oposto a um desse triângulo aqui é x. O oposto a um desse triângulo aqui é 4. Que é igual ao oposto ao 2 desse triângulo aqui, que é 6. Sobre o oposto do ângulo 2 aqui, que é 2. Então, fica 2x igual a 24, que é o 6 vezes 4. X é igual a 24 dividido por 2. X é igual a 12. Edi, por que você não colocou o valor do lado AC e CE na proporção? Porque eles não tinham informação nenhuma, né? Nem um nem o outro. E eu também não queria saber deles. Então, eu usei só os dois ângulos
que tinham informações que eu precisava. Eu não precisei colocar aqui, chamar aqui de Y e aqui de Z, como eu fiz lá no primeiro exemplo, e no final das contas não usar. Então você vai vendo aquilo que você vai precisando, beleza? Então esses eram os casos principais de semelhança de triângulo que a gente tem. Então sempre que você tiver um exercício que tiver mais de um triângulo comparando, provavelmente o exercício quer que você use semelhança de triângulo. E aí você vai fazer a proporção entre os lados dos triângulos, beleza? Depois a gente vai fazer uma aula de exercícios de triângulos, então nós vamos ter todos os exercícios para você treinar de semelhança de triângulo, beleza?